Durante uma live do Análises Renais, o Lucas Merreiro teorizou sobre como Trump poderá agir com Putin, depois dele negar o cessar-fogo de 30 dias. Porque aí aconteceu o seguinte, galera. O Trump, ele quis colocar o dele na mesa, né? Ele quis mostrar que agora os termos de negociação, os termos de relação entre Ucrânia e Rússia são dele, e não mais de como era na gestão Biden, né? Então ele fez aquela reunião muito dura para se colocar firmemente na mesa e falar pro Zelensky o seguinte: ó, você tá se recusando aí a negociar com o Putin, mas comigo não vai ser assim, porque é muito fácil se recusar a negociar com o cara quando você tá com a arma e o dinheiro dos outros, né? A ucraniana falou que deu tudo certo agora. Então é muito fácil você fazer isso. E é o seguinte também, pessoal, a gente não tá mais em 1940, quando o Winston Churchill, lembram disso? Quando ele fala, eu tenho até a tatuagem desse discurso dele, que ele fala, we shall never surrender, né? Nós nunca nos renderemos. Porque ele falou, não vou assinar um acordo de paz com o Hitler, porque não se faz acordo de paz com ditadores. Naquela época dava pra você fazer isso, porque não existiam bombas nucleares com o potencial de explodir o mundo 50 vezes, né? Hoje não é bem assim, né? Hoje a paz tem que ser negociada, ou então meio que será a nossa extinção, né? Pois bem, o Trump está exigindo agora que o Zelensky sente na mesa com o Putin, né? E isso foi em relação à Ucrânia. Agora, e em relação ao Putin? Vamos ver o que ele está fazendo com a Rússia, olha só. Após cortar apoio à Ucrânia, Trump ameaça impor novas sanções à Rússia. Republicano exige que países em guerra voltem às negociações. Vamos descer um pouquinho, vamos ver aí. O presidente americano Donald Trump afirma que as sanções seriam uma forma de pressionar a Rússia pelo fim da guerra. Em meio a negociações diretas com o presidente Vladimir Putin, o republicano foi às redes sociais. Nem vi o que ele postou, vamos dar uma olhada no que o Trump postou. Enquanto isso, like na live, hein, pessoal? Considerando o fato de que a Rússia está triturando a Ucrânia no campo de batalha, eu estou considerando seriamente sanções em larga escala financeira e tarifas sobre a Rússia, até que um cessar-fogo e acordo final de paz sejam alcançados. Rússia e Ucrânia vão à mesa de negociações agora, antes que seja tarde demais, né? Comentou o republicano Donald Trump no Truth Social, né? Então, o que ele está impondo à Ucrânia? Vamos deixar bem claro. Bom, a Ucrânia não está muito com o poder de barganha, né? É uma guerra que, obviamente, eles dependem muito de forças aliadas, né? Sem isso, eles não teriam a menor chance. Sem isso, a guerra não teria durado 3 anos, teria talvez durado uma semana. Então a Ucrânia meio que vai ter que aceitar os termos, que é basicamente parar de atacar a Rússia e provavelmente, muito provavelmente, ceder parte do seu território para a Rússia. Principalmente aquele território mais ao leste, que já tem uma população que é, não sei se majoritariamente pró-Rússia, mas consideravelmente pró-Rússia ali, né? Por outro lado, o Putin está fazendo algumas exigências, né? Ele exige uma quantidade de território ali considerável, ele exige novas eleições que tirem o Zelensky do poder, e aí, quem sabe, ele não consegue colocar mais um presidente russólogo, né? Mais um presidente pró-Rússia, como ele fez no passado, né? Antes de darem aquelas manifestações que eclodiram na Ucrânia. E ele vai querer também que a Ucrânia se torne um estado neutro, ou seja, nada de... Aliás, no mínimo um estado neutro, né? Quiçá talvez um estado russólogo de novo, mas ele diz um estado neutro. Ou seja, nada de OTAN para a Ucrânia, nada de União Europeia e talvez o ponto mais crucial aí dessa história: nada de exército de paz em território ucraniano. Evidentemente, essa guerra começou muito por conta disso. O Putin não quer armas enfim, poderio bélico militar da Europa e dos Estados Unidos na porta da casa deles, né? Por isso que quando a Ucrânia ameaçou se juntar à OTAN, o Putin foi lá e invadiu. Só que esse tema, ao mesmo tempo, é muito caro para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos faz questão de colocar o exército de paz lá, e provavelmente é isso que o Trump ainda está tentando negociar. Falei agora há pouco com o brilhante Orlando Lima, que é um cara muito, muito inteligente. Eu recomendo que vocês sigam ele em todas as redes sociais, vejam as lives dele, né? E ele me falou o seguinte, falou: Merreiro, 60% dos gastos militares da Europa vão para os Estados Unidos, exceto o pagamento de pessoal. Por quê? Porque eles vendem arma, eles vendem tecnologia. Então, para os Estados Unidos faz muito sentido você deixar um exército de paz na Ucrânia. Por quê? Porque é rentável, dá grana. Veja só, os Estados Unidos não iam colocar exército deles. Então, né, não tem perda de homem, não tem gasto, não. O exército é europeu. Esse exército europeu, ele vai conseguir a grana e as armas... Melhor dizendo, esse exército europeu que vai estar lá na Ucrânia, ele vai conseguir as armas, a tecnologia de quem?
Dos Estados Unidos. Então, o Trump vai tentar pressionar para que a Rússia aceite isso, e o Putin, obviamente, não vai querer. E aí o que essa notícia está dizendo o Trump está falando, bom, se você não aceitar esse cessar-fogo, e aí a gente vai ver exatamente quais vão ser os termos desse cessar-fogo, mas se você não aceitar, eu vou começar a te sabotar duramente. Vou começar a sabotar o seu país, o Putin, duramente. Vejam, a Rússia já é um país que está com a sua moeda extremamente desvalorizada, a economia está em frangalhos, eles estão em uma guerra que está durando 3 anos já. E guerra, por mais que eles sejam uma potência militar e econômica muito mais poderosa do que a Ucrânia, guerra não é bom negócio não, tá? Não para quem está envolvido diretamente nela. Então a economia da Rússia já está aos frangalhos. E o Trump está ameaçando agora sabotar o setor energético e o setor bancário da Rússia. Então assim, ele tá ameaçando basicamente quebrar o país caso o Putin não ceda ao cessar-fogo, né? Isso aí é muito interessante de ver, porque você pode discordar, você pode concordar com o Trump, mas o fato é que ele está pressionando os dois países para terminarem com essa guerra. Ah, mas eu acho que é injusto para a Ucrânia. Ah, mas eu acho que esses termos são ruins para a Rússia. Cara, ele tá fazendo alguma coisa para sentar os dois na mesa, obrigando o Zelensky a conversar com o Putin, não obrigando, claro, mas estimulando o Putin a abrir mão de alguns termos ali, para que a guerra tenha um fim. E nesses últimos 4 anos de governo Biden, o que a gente viu? A gente viu um líder forte, que sabia o que estava fazendo? Não. A gente viu um velho senil, que não era ele quem governava os Estados Unidos, inclusive, né? Algo muito parecido com o que acontece com o Brasil hoje. Não era ele quem efetivamente governava os Estados Unidos, porque sequer tinha condições físicas e mentais de fazê-lo, simplesmente mandando dinheiro, mandando arma, mandando tecnologia para a Ucrânia e deixando essa guerra em tempo indefinitivo. Então assim, talvez, muito provavelmente não, mas talvez a gente veja esse cenário mudar consideravelmente. Se a Rússia aceitar o cessar-fogo, é um passo gigantesco para a paz, né? E a Ucrânia, lamentavelmente, e injustamente também, muito provavelmente vai ter que aceitar uma perda de boa parte do seu território. Gostou dessa análise? Assista a live do iDetalhe no canal do MBL Live TV ao meio-dia. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.